Fala pessoal, meu nome é Gisele Honorato, bem-vindo ao meu canal Descobrindo a Bíblia. Então se você ainda não se inscreveu, já corre, já se inscreve, aciona aí o seu sininho para você não perder nenhum vídeo. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, o Senhor disse assim para os seus discípulos: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero convidar você a permanecer aqui comigo, porque nos próximos minutos eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito do verdadeiro significado por trás dessa frase: tomem sobre vocês o meu jugo. Certamente você já ouviu essa frase em algum momento ou até mesmo já leu esse texto aqui da Bíblia. Mas às vezes nós não conseguimos compreender o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido por trás dessa frase. Antes da gente entender um pouco sobre essa frase, sobre o que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos, é muito importante que a gente entenda um pouquinho do contexto cultural e do contexto histórico daquela época. Mas como que você vai saber disso? Calma, eu trouxe 2 pontos aqui que vão nos ajudar a compreender melhor o contexto cultural e o contexto histórico. E nós vamos começar a compreender o seguinte: o que de fato era o jugo na época de Jesus? Você consegue me dizer o que era o jugo na época de Jesus? Em primeiro lugar, o jugo ou a canga, para nós brasileiros, é uma peça de madeira que é colocada sobre o pescoço, nos ombros dos bois, e tinha o objetivo de unir 2 bois, para que eles juntos puxassem ali uma carroça ou puxassem ali um arado. E esse jugo, ele tinha como objetivo facilitar o trabalho dos bois. Então, 2 bois juntos, eles iriam caminhar com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e eles dividiriam ali as suas cargas. Mas existe algo aqui, uma curiosidade que eu já quero trazer para você, é que por muitas vezes os donos, os proprietários desses bois, eles acabavam sobrecarregando os bois, eles acabavam aumentando a carga dos bois. Então o jugo era colocado ali para facilitar, para tornar o trabalho dos bois mais fácil, mais acessível, mais suportável, mas os proprietários acabavam se aproveitando disso e acabavam sobrecarregando os bois ali no cumprimento do seu trabalho. Em segundo lugar, eu já quero trazer uma curiosidade para você. A lei de Moisés, ela é a base da religião judaica. A lei de Moisés, ela é como uma orientação divina para o povo de Israel. E eu não sei se você sabe, mas naquela época existiam muitas escolas rabínicas. Ah, Gisele, o que é a escola rabínica? Calma, eu vou explicar. As escolas rabínicas eram escolas onde eles ensinavam sobre a Torá, eles ensinavam sobre as leis de Moisés, eles mantinham ali a tradição judaica. Então, quem estudava nessas escolas? Todos os meninos judeus, a partir de 6 anos, eles eram introduzidos nessa escola para aprenderem ali sobre as leis, para aprenderem ali sobre a leitura da Torá. Só que existe uma questão aqui. O que acontece é que cada escola rabínica tinha uma interpretação própria e cada escola tinha o seu conjunto de regras próprias que precisavam ser seguidas. Agora, curiosidade, você sabia que essa diversidade de interpretações da lei de Moisés também é chamada de jugo? Eu acho que você não sabia dessa. Mas por que jugo? Por que essas várias interpretações da lei de Moisés é chamada de jugo? Porque essas interpretações, esses conjuntos de regras, eles eram passados dos mestres para os seus discípulos de uma forma muito rígida, uma forma muito pesada, uma forma ali, essas regras por muitas vezes se tornavam até quase impraticáveis
porque era quase insustentável cumprir todos aqueles conjuntos de regras. E os fariseus, eles eram muito rígidos, eles eram ali aqueles guardiões da lei, onde ninguém poderia descumprir nada, descumprir nenhum princípio. Então, as leis de Moisés nas escolas rabínicas eram transmitidas ali para os seus discípulos de uma forma muito pesada, de uma forma muito rígida para os seus alunos. E era chamado no tempo de Jesus também como jugo. Talvez eu acho que isso você não sabia, né? Trouxe aqui uma curiosidade bíblica para você. Agora, eu quero trazer um plus. Eu falei que seria só 2 pontos, mas eu quero trazer mais um ponto aqui. Naquela época de Jesus, na sociedade também existia uma hierarquia muito rígida. Como assim? Os mais velhos e os mais experientes, eles acabavam subjugando os mais novos. Eles acabavam submetendo ali os mais novos e os menos experientes, forçando talvez eles ali muitas das vezes a fazer algum trabalho forçado. Os mais novos acabavam vivendo ali sobre o domínio, sobre uma pressão daqueles que eram mais velhos e daqueles que eram mais experientes. Então olha só, eu trouxe aqui 3 pontos que explica pra gente sobre o jugo. O jugo na época de Jesus. Mas aqui a gente já consegue ver uma semelhança entre esses 3 pontos, não é mesmo? Porque olha só, aquela peça de madeira chamada de jugo era para facilitar o trabalho dos bois, mas os proprietários acabavam sobrecarregando os bois. Os mestres das leis, os mestres ali rabínicos, ao ensinarem as leis de Moisés para os seus discípulos, também faziam isso de uma forma muito rígida, de uma forma muito pesada. E na cultura daquela época, os mais velhos acabavam subjugando, sobrecarregando os mais novos. Então aqui nós estamos vendo algo em comum no contexto histórico, na sociedade. E, gente, Jesus convivia com aquele povo. Jesus vivia naquela época. Então não foi à toa que Jesus usou justamente o exemplo do jugo para transmitir uma mensagem para os seus discípulos. Agora, que mensagem é essa que Jesus estava querendo trazer ali para os seus discípulos? Em primeiro lugar, jugo ou canga, aí, dependendo da sua versão, é algo utilizado para unir 2 bois para que eles trabalhem juntos, não é mesmo? Jugo tem a ver com comunhão, jugo tem a ver com compromisso, jugo tem a ver com andar lado a lado. Jesus aqui está fazendo um convite para os seus discípulos. Jesus aqui está fazendo um convite para mim. Jesus está fazendo um convite para você. E o convite de Jesus para nós é que a gente venha se unir a Ele. O convite de Jesus para nós é que a gente ande lado a lado com Ele. O convite de Jesus para nós é que a gente aprenda todos os dias com Ele. Agora, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta séria, uma pergunta muito importante. Você já entregou a sua vida para o Senhor? Você já convidou Jesus Cristo para caminhar com você lado a lado todos os dias da sua vida? Em segundo lugar, Jesus ele está trazendo uma nova perspectiva, uma nova visão. Para os rabínicos importava mesmo cumprir as regras, importava cumprir as leis. Mas Jesus quer construir conosco um relacionamento de intimidade, de comunhão. É muito importante eu dizer para você que Jesus não veio anular a lei. Jesus não veio abolir a lei. Pelo contrário, Jesus veio para cumprir a lei. E Jesus veio mostrar para nós uma interpretação da lei pautada no amor, na graça, na justiça, na misericórdia. Quer um exemplo? Na Bíblia, no livro de João, capítulo 8, nós vamos ver a história da mulher que foi pega em adultério. A Bíblia vai contar que os fariseus encontraram essa mulher em adultério, levaram essa mulher até Jesus. E eles falaram o seguinte: mestre, essa mulher foi pega em adultério. De acordo com a lei de Moisés, nós deveríamos apedrejar essa mulher, deveríamos condenar essa mulher. E o Senhor? O que o Senhor vai dizer para a gente
para a gente poder fazer. E Jesus responde para eles: olha, quem não tem pecado entre vocês, atire então a primeira pedra. A Bíblia vai contar que um a um foi saindo da presença de Jesus, a começar pelos mais velhos. E no versículo 11, Jesus fala para essa mulher o seguinte: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Queridos, eu quero dizer para você que Jesus não tinha a menor intenção de condenar ninguém. Jesus não tem a menor intenção de trazer um peso, uma condenação sobre a sua vida e sobre a minha vida. O que Jesus liberou sobre a vida daquela mulher foi um perdão. O que Jesus ofereceu para aquela mulher foi um novo começo, foi um recomeço na sua vida. O que Jesus tem para mim, para você, é uma vida de abundância, uma vida de liberdade diante dele, sem condenação, sem peso, sem conjuntos rigorosos de muitas regras. Servir ao Senhor, seguir ao Senhor não significa que você vai ter a partir de hoje um conjunto de regras, um conjunto de normas muito rígidas a serem seguidas, aonde você vai viver com medo de eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo. Se eu fizer tal coisa, o Senhor vai me condenar e eu vou para o inferno. Se eu fizer aquela outra coisa, Jesus não vai me amar mais. Queridos, o que eu tenho para dizer para você é que Jesus tem perdão para liberar sobre a sua vida. Jesus quer tirar o fardo pesado de cima dos seus lombos. Jesus quer te dar uma vida de leveza e de liberdade diante dele. Para os fariseus, para os rabínicos, só importavam a condenação, mas Jesus veio para que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância diante dele. A minha oração é que você aceite o jugo de Jesus na sua vida. A minha oração é que você convide o Senhor para caminhar ao seu lado todos os dias da sua vida. A minha oração é que você aceite o perdão de Jesus na sua vida. A minha oração é que você aceite um novo começo de Jesus na sua vida, um recomeço, uma vida de abundância, uma vida de leveza, uma vida pautada no amor, na graça e na misericórdia de Jesus. A minha oração é que você mergulhe no relacionamento de intimidade e de comunhão com Jesus Cristo. Deus abençoe muito a sua vida.